Olá, pessoal! Veremos agora o conteúdo sobre tabela periódica. A atual, ela segue a lei periódica ou lei da periodicidade, tá? Que diz que as propriedades físicas e químicas dos elementos são funções periódicas de seus números atômicos. Ou seja, toda a tabela periódica atual, ela é ordenada pelos números atômicos, certo? Ordenada como assim? De forma horizontal, tá? Então, olha só, o hidrogênio, que é o primeiro, tem o número atômico 1. Na mesma linha, o hélio 2. Partimos para a segunda linha, o lítio 3, berílio 4, tá? Então, essa é a lei periódica, tá? Esses elementos, eles são ordenados dessa forma, tá? Porque eles têm propriedades físicas e químicas parecidas, ok? Da mesma forma, a tabela ela é organizada em períodos e grupos, sendo que as colunas, tá? As na vertical, nós chamamos de grupos, tá? Possuem 18 colunas, certo? E 7 linhas horizontais, que nós chamamos de períodos. Esses períodos onde estão localizados os elementos, eles estão diretamente ligados ao número de camadas, tá? Onde nós já estudamos, tá? As camadas energéticas. Então, o que determina a localização de um elemento é a quantidade de níveis de energia que ele possui. Da mesma forma, o que determina o seu grupo, ou seja, a coluna, é a quantidade de elétrons que ele tem na última camada. Tá? Vamos exemplificar para ficar mais claro. O Na, que é o sódio, por exemplo, ele tem número atômico 11. Se fizermos a distribuição do átomo de sódio, vai ficar dessa forma, tá? K2L8M1. Para descobrirmos em que período o sódio está, nós olhamos a quantidade de níveis de energia. Olha só, então, quantos níveis o sódio possui? 1, 2, 3, olha só. 3 camadas, certo? Então, dizemos que ele está no período 3. O sódio realmente está no período 3? Olha só, está. 1, 2, 3, tá? Como fazemos para descobrir qual o grupo que ele está? Tá? Nós olhamos, olha só, nós já vimos que ele está no grupo 1, né? Mas o que determina ele estar no grupo 1 é a quantidade de elétrons na última camada, certo? Vamos agora exemplificar com o átomo de cloro. Ele possui número atômico 17. Se fizermos a distribuição em camadas, ó, fica K2L8M7. Então, qual período o cloro estaria? Tá? No 3. Porque ele possui 3 níveis energéticos, tá? E qual grupo ele estaria? No grupo 7, pois ele possui 7 elétrons na última camada, tá? Vamos tirar a prova e ver se ele realmente está no período 3, grupo 7. Olha ali o cloro, ó. Período 3, grupo 7, certo? Os grupos também podem possuir alguns nomes especiais, tá? De acordo com as suas características. O grupo 1, por exemplo, tá? Ele se chama grupo dos alcalinos, tá? Porque originalmente são encontrados nas cinzas de plantas, tá? De uma planta específica chamada de alcali, daí o nome alcalino, tá? Então, são todos os elementos do grupo 1, exceto o hidrogênio, certo? Porque ele possui propriedades diferentes. O grupo 2, nós chamamos de alcalinos terrosos, tá? Porque eles têm características semelhantes aos alcalinos, ou seja, formam substâncias básicas e são encontrados em vários minerais presentes na Terra, daí o nome alcalino terrosos, tá? O grupo 16 são os calcogênios. Calcogênio significa geradores de minérios,
O grupo 17, tá, são os halogênios, porque a maior parte de seus elementos são encontrados na forma de sais. Então, daí o nome halogênios. E o grupo 18 são os gases nobres, certo? Gases, porque logicamente são encontrados na forma de gases, e nobres, porque são encontrados de forma isoladas na natureza. Eles não precisam fazer ligação com outros elementos para que se tornem estáveis. Se vocês prestarem atenção, a tabela também está organizada de forma que existem colunas altas, colunas mais baixas, tá? Então, essas colunas mais altas nós chamamos de elementos representativos. E essa da coluna mais baixa nós chamamos de elementos de transição. Aí nós temos o de transição externa, tá? Que são essas do meio. E nós temos os elementos de transição interna, que são os lantanoides e os actinoides, tá? Essas duas linhas de elementos que ficam logo abaixo da tabela principal, tá? São chamados de lantanoides e actinoides, ok? Eles estão aqui logo abaixo da tabela só por uma questão estética, gente, tá? Mas na realidade, eles estão inclusos aqui, ó, tá? No grupo 6 e 7. Desculpem. No período 6 e 7, grupo 3, tá? Eles estão inseridos aqui. Então, como o período ficaria, tá? Porque estão inseridos esses outros elementos, eles foram colocados logo abaixo, tá? A maioria dos lantanoides e dos actinoides, eles são elementos radioativos, ok? Então, mostrando aqui para vocês um esqueleto básico da tabela periódica, onde todos que estão pintados de amarelo são os elementos representativos, os que estão de rosa, os de transição externa, e os que estão de verde, de transição interna, ok? A tabela ela também possui outras divisões com elementos com propriedades específicas, parecidas entre si. Tá? Então, nós temos o hidrogênio, os metais, que são todos esses de rosa, são os mais abundantes. Nós temos os semimetais, os de azul, os ametais, que também são chamados de não metais, que são os verdes, e os gases nobres, a última coluna, que são os pintados de amarelo. Os metais, as propriedades específicas dos metais é que possuem brilho bem característico, tá? Possuem condutibilidade térmica e elétrica, ou seja, eles são bons condutores térmicos de calor e bons condutores de eletricidade, tá? São encontrados basicamente no estado sólido, tá? Então, todos os metais são encontrados na natureza no estado sólido. Nós temos alguma exceção? Temos, tá? O metal mercúrio, que ele é encontrado na natureza de forma líquida, tá? Mas é a única exceção. São dúcteis e maleáveis. O que quer dizer isso? Que eles podem ser transformados facilmente em fios, tá? Por exemplo, os fios de cobre para conduzir a eletricidade em um sistema elétrico, por exemplo, na nossa residência, são formados a partir de fios de cobre, ou seja, dúctil, tá? A propriedade de se transformar em fios. E maleáveis, a propriedade de se transformar em lâminas, como, por exemplo, o papel alumínio. E todos os metais têm a tendência de formar cátions, ou seja, íons positivos. Todos eles têm a tendência de perder elétrons, tá? Ficando positivos. Os não metais, que são elementos que possuem características inversas dos metais, tá? Ou seja, eles não têm brilho, não são bons condutores, são elementos chamados de isolantes, tá? Eles não conduzem nem eletricidade e nem calor. São encontrados nos 3 estados físicos e formam
ânions, ou seja, eles têm a tendência a ganhar elétrons, certo? Os semimetais, eles são elementos que estão ali, as características deles estão entre os metais e entre os não metais. Eles podem ter brilho, só que o brilho dele não é tão característico quanto dos metais. Eles são semicondutores, tanto térmico quanto de eletricidade. Eles têm tendência a se fragmentar e formam ânions ou cátions, ou seja, alguns elementos dos semimetais eles podem ganhar e outros podem perder elétrons. Os gases nobres, que são esses da última coluna, tá? São encontrados, como o próprio nome diz, no estado de vapor, tá? Todos eles são estáveis, ou seja, não precisam fazer ligação com outros elementos para se tornarem estáveis, tá? Todos eles possuem 8 elétrons na última camada, exceto o gás hélio, mas ele continua sendo estável, ok? E o elemento hidrogênio, que ele está à parte na tabela periódica, ele recebe uma classificação específica porque ele não possui características típicas dos outros grupos, tá? Ele é um gás altamente inflamável, altamente reativo, ou seja, ele reage com praticamente todos os elementos da tabela periódica. Ele é isolante, ou seja, não conduz eletricidade e nem calor, e tem a tendência a formar cátion, uma vez que ele só tem um elétron, certo? Então, pessoal, com esse conteúdo da tabela periódica, nós terminamos o nosso conteúdo e espero que vocês fiquem agora comigo no grupo para que a gente possa tirar as dúvidas restantes sobre esse e os demais conteúdos, ok? Até mais!